Vamos começar, então, com a nossa mensagem inicial, que hoje é aqui do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a nossa mensagem inicial é a de número 154. O título da mensagem é uma pergunta: por que desdenhas? Por que desdenhas? Desdenhar é quando nós não damos valor, não é? Desdenhamos, não damos importância. E o versículo separado, destacado aqui por Emmanuel, são palavras de Paulo escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, diz-nos Paulo: examinai tudo, retende o bem. Então, precisamos examinar tudo, e de tudo que examinamos, que possamos reter o que é bom, até porque nós estamos tirando a palavra de Deus, não é? O resto tudo são mensagens e tudo que vem de nós mesmos, não é? Seres deste mundo de provas e expiações, seres imperfeitos. Então, se nós nos basearmos na palavra de Deus, estaremos sempre com o bem. Mas, se nos basearmos em qualquer outra fonte humana, que é humana e não divina, nós vamos certamente ter no nosso mundo de provas e expiações, com todos nós ainda na fase da imperfeição, teremos erros, teremos falhas. Então, vamos examinar tudo, e de tudo que examinamos, vamos reter o que é bom, certo? E Emmanuel vai comentar, então, as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Então, num mundo cheio de perplexidades, como estamos atualmente, não é? Vendo guerras onde não deveríamos mais ter, em pleno século XXI, ainda temos tantos sinais grosseiros da nossa imperfeição, e isso pode, sim, ainda causar perplexidade, mas é assim que estamos ainda na nossa imperfeição, não é? Emmanuel nos diz: para não perdermos o bom ânimo. E ele continua dizendo-nos assim: não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações, ou seja, não apenas quando vemos barbáries e violência, mas em todas as situações onde nós ficamos assim, mas como que isso está acontecendo? Mas não deveria acontecer. Pois é, mas ainda acontece. E ele continua dizendo: há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem, ou seja, sem se prevenirem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, quando ficamos com aquelas primeiras impressões, quando não nos aprofundamos para verificar se sim ou se não, ficamos com o que o outro disse, em vez de, mais uma vez, buscarmos a origem, né? Tentarmos entender o que realmente está acontecendo, ele diz: nesse complexo emocional, já vimos, não é? Que distancia essas pessoas da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Então, onde temos o fanatismo? Onde não buscamos o bom senso, onde vamos ao extremo sem refletir sobre o que acontece, sobre o que é, afinal, o que está sendo ali perpetrado, não é? Então, muitas injustiças, muita violência. E se nós ficarmos desculpando por quê? Porque fulano não ia fazer nada que fosse errado. Por quê? Fulano é um espírito puro? Veja, não é estranho isso? Seja quem for o fulano, todos nós somos passíveis de erro, não é? Somos passíveis de erro. Sendo assim, se alguém me diz, vá por ali, com certeza, bom, depende, não é? Depende. Se for um guia de um caminho, né, e já conhece o caminho há muitos anos, é uma coisa. Se for alguém que diz assim, minha intuição me diz que é por ali, vamos, porque eu sou o grande líder, sigamos por ali, porque é uma intuição.
Então, sempre buscar o quê? O bom senso, sobre o que se alicerça a minha análise. Daí, nosso Paulo destacar, retende o bem. Mas para eu saber qual era o bem, eu tenho que buscar o conhecimento para discernir o que é bem e o que não é o bem. Porque senão podemos comprar ou levar gato por lebre, né? Como diz o ditado. Então precisamos ser mais criteriosos. Hoje em dia, onde muitas coisas parecem e muitas coisas não são o que parecem, né? Nós precisamos de critérios, cuidados. E não estarmos digitalmente, ou seja, o que for a nossa distração, não estarmos distraídos. Porque Jesus nos falou o quê? Para estarmos atentos. Buscarmos a prece para não cairmos em tentação. Será que nós estamos atentos? Atentos a quê? Ao aqui e ao agora, não é? Atentos ao que está acontecendo. Mas a minha atenção, a minha vigilância, ela necessita de informação, não é? Porque senão eu posso entrar numa situação de risco desconhecendo que estou numa situação de risco, porque muitas vezes não me informei sobre isso. O nosso Emmanuel continua. Longe de prestarem benefícios reais, essas pessoas que tomam mais conta da vida do outro que da sua própria, e salvadores, não é? Salvadores da verdade, salvadores dos bons costumes, salvadores disso ou daquilo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. Mas que movimento renovador é esse? É social? É econômico? Movimento renovador moral. Moral. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Então, não é o que eu penso nem o que o outro pensa, é o que é. É o que está claro ali que é. Então, muitas vezes, até nas casas espíritas, não é? Muitas pessoas têm opiniões contrastantes. Por quê? Porque interpretam à sua maneira o que está nas obras básicas. Então fica o espiritismo à moda de fulano. Não deve ser o espiritismo à moda de fulano, nem à moda de cicrano. O espiritismo deve ser à moda de Kardec. Por isso, precisamos nos esforçar para, através do estudo, mas eu não entendi, vou me aprofundar. Vou buscar obras correlatas que me ajudem a entender melhor aquele contexto, aquela questão, aquela lição. Antes de dizer o quê? Kardec está ultrapassado. Agora existe um entendimento muito mais moderno. Bom, então, se Kardec está ultrapassado, e ele é o estruturador de todo o corpo doutrinário da doutrina espírita, seria melhor buscarmos uma outra doutrina, não é? Porque se o codificador está ultrapassado, a própria doutrina, muitas vezes, pode parecer o quê? Ultrapassada, mas o que ele trouxe ideias dele ou aquelas ideias são dos espíritos? Então, muitas vezes ele vai nos ajudar a entender uma situação ou outra, e Kardec não estava sozinho na elaboração das obras básicas, estava? Quem estava com ele? A falange do espírito de verdade. Coisa pouca, não? Coisa pouca. Será que as pessoas que interpretam melhor que Kardec têm a falange do espírito de verdade na sua interpretação? É só uma pergunta. É só uma pergunta. Continuando. Isso tudo para dizer que, intelectualmente, nós necessitamos sempre, mas intelectualmente, sem sombra de dúvidas, de humildade. Humildade intelectual. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra,
Referia-se a tudo. Examinai tudo, retende o bem, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho comum. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Aí o que não for bom, eu não retenho, eu descarto. Não é isso que a gente faz quando não retém? A gente bota de lado. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na luta purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão.